Você já acordou um dia e percebeu que não sabia mais quem era? Não foi uma crise de identidade. Foi algo mais silencioso e mais pesado. A sensação de que tudo o que definia sua vida simplesmente parou. O relacionamento acabou. O sonho não aconteceu. A pessoa que você amava foi embora. E você ficou em pé, mas sem saber bem para onde olhar. A maioria das pessoas tenta se recuperar depressa, faz planos, ocupa a agenda, finge que está bem. Mas existe uma mulher na Bíblia que não fez nada disso. Ela ficou com essa dor. E foi exatamente por isso que encontrou algo que nenhum plano poderia ter construído. O nome dela é Ruth. E o que ela ensina sobre recomeço vai além de qualquer conselho motivacional que você já ouviu. E para entender Ruth, você precisa entender o que ela perdeu. Ruth era moabita, estrangeira, de fora do povo de Israel. Ela se casou com um israelita que havia se mudado para Moabe com a família, fugindo de uma crise. Porém, seu marido morreu. O sogro também havia morrido, e seu cunhado também. Com isso, sobraram 3 viúvas: Noemi, a sogra, e as 2 noras, Orfa e Ruth. Noemi decidiu voltar para Belém e liberou as 2 para voltarem para suas famílias. Orfa foi, Ruth ficou. E o que ela disse a Noemi naquele momento é uma das declarações mais densas do Antigo Testamento inteiro. Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Isso não foi romantismo, foi uma escolha deliberada feita no pior momento possível, sem garantias, sem plano, sem futuro visível. Ruth não escolheu Noemi porque a vida estava fácil. Escolheu porque havia algo naquele relacionamento e naquele Deus que valia mais do que a segurança de voltar para o conhecido. Ruth é o retrato de alguém que, mesmo sem ver o fim da história, se comprometeu com o caminho, não com o resultado, com o caminho. O que Ruth fez tem um nome na psicologia contemporânea. Tedeschi e Calhoun, pesquisadores da Universidade de Charlotte, desenvolveram o conceito de crescimento pós-traulótico. A descoberta de que certas pessoas, após perdas significativas, não apenas se recuperam, mas emergem com uma reorganização profunda do que valorizam. O crescimento pós-traumático não é resiliência comum. Resiliência é voltar ao que você era antes. É quando a dor reorganiza suas prioridades de tal forma que você se torna alguém que não existiria sem ela. As pesquisas identificaram 5 dimensões desse crescimento: apreciação mais profunda da vida, relações interpessoais mais significativas, aumento da força interior, mudança de prioridades e uma vida espiritual mais rica. Ruth apresenta todas as 5, não como conquista, mas como consequência de ter ficado quando seria mais fácil ir embora. O que trava o crescimento pós-traumático, segundo os pesquisadores, é exatamente o que a maioria faz: evitar a dor, preencher o vazio depressa, não deixar que a perda faça a pergunta que precisa ser feita. Se você está nesse lugar agora, ou conhece alguém que está, compartilha esse vídeo. Às vezes a gente precisa ouvir que ficar com a dor não é fraqueza, é o começo de algo que o atalho nunca entregaria. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente volta aqui com psicologia, Bíblia e as perguntas que ninguém faz em voz alta. Ruth chegou em Belém no começo da colheita, sem dinheiro, sem status, sem ninguém. E em vez de esperar que alguém resolvesse sua situação, ela pediu para trabalhar nos campos, recolhendo o que os ceifeiros deixavam para trás, o que a lei chamava de espigamento, reservado aos pobres e estrangeiros. Ela não esperou uma virada milagrosa, ela trabalhou no que estava disponível. A psicologia chama isso de agência comportamental em meio ao luto, a capacidade de agir dentro das possibilidades reais do momento presente, sem paralisar esperando que as condições ideais apareçam. Não é negação da dor, é movimento dentro da dor. E foi exatamente nesse movimento que Boaz a encontrou. Não porque ela estava no lugar certo, esperando, mas porque ela estava se movendo, no campo, na realidade, no que tinha disponível. A providência de Deus raramente funciona apesar das nossas escolhas. Ela frequentemente funciona através delas. Ruth não sabia que o campo de cevada era o começo de uma história que atravessaria séculos. Ela estava só colhendo o que havia sobrado.
E é exatamente aqui que a teologia reformada faz a pergunta que o crescimento pós-traumático não consegue responder sozinha. E se a reorganização que a dor promove não for aleatória? E se houver alguém que conheça o campo antes de você entrar? O livro de Ruth nunca menciona o nome de Deus de forma espetacular. Não há milagre visível, não há voz do céu, não há intervenção dramática. O que há é providência silenciosa. Deus agindo nos detalhes cotidianos de uma mulher que perdeu tudo e escolheu continuar. A teologia reformada chama isso de providência ordinária. A soberania de Deus expressa não nos grandes gestos, mas na sequência de escolhas, encontros e circunstâncias que, vistas de trás, revelam uma mão que estava ali o tempo todo. O sofrimento, dentro da perspectiva bíblica, não é sem propósito, mas o propósito raramente é visível dentro dele. É a fé que sustenta a pessoa no intervalo entre a perda e a compreensão. Paulo escreve em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não que todas as coisas sejam boas, mas que Deus é soberano o suficiente para trabalhar através de todas elas, inclusive as que destroem o que você havia planejado. Ruth não se recuperou da perda. Ela foi transformada por ela. Quem se recupera volta ao que era. Quem é transformado se torna alguém que não existiria sem a dor. No final do livro, Ruth tem um filho, e as mulheres de Belém dizem a Noemi, que chegava chamando-se a si mesma de amarga, de vazia, que esse filho valia mais do que 7 filhos. A mulher que disse, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, acabou sendo chamada de abençoada. Ela não sabia disso quando saiu de Moabe com as mãos vazias. A pergunta que esse texto faz não é, você vai superar a sua dor? Essa é a pergunta errada. A pergunta é, você vai deixar que ela faça o trabalho que só ela consegue fazer? Porque o atalho te devolve quem você era. Mas ficar com a dor e continuar se movendo dentro dela pode te entregar a alguém que você ainda não conhece.